Pai, Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, né? Aqui no canal Chega Mais Perto, como de costume, né? Glória a Deus por isso. Como de costume também, vamos fazer uma oração antes de iniciar a nossa reflexão dessa semana, tá? Santo Deus, amado Pai, glorioso Rei, poderoso sobre as nações, sobre o mundo, sobre nossas vidas, sobre tudo o que existe, Pai. Aquilo que conhecemos e aquilo que não conhecemos. Meu amado, te pedimos que o Senhor clareie os nossos corações, clareie a nossa mente, tire toda a angústia, toda a ansiedade que temos, Pai, todo medo, pois sabemos que servimos a um Deus grandioso e vivo, Pai, que nos livra de todo o mal, que nos dá a batalha, sim, porque precisamos, porque necessitamos, mas que junto dela também nos dá a vitória. E que o Senhor conforte os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje o Senhor tem uma palavra, novamente, interessante, tá? Deixa eu abrir aqui. Muito interessante. Ele nos traz a refletir sobre as dificuldades que passamos, né? E nos faz entender de que elas não são o fim. O fim não é a dificuldade. O fim é a vitória sobre a dificuldade, tá? Porque, vamos dar o trecho já, mas adiantando, né? Quando nós vemos ali na Bíblia de que Davi venceu um leão, de que Jó venceu todas as coisas que ele tinha, a única coisa que nós podemos entender dali é de que havia o quê? A batalha. De que havia o sofrimento. No entanto, houve também a vitória, né? A batalha e o sofrimento trouxeram muito desgaste, muita angústia a todos aqueles heróis da fé, a todos aqueles heróis bíblicos. Mas trouxeram também a vitória. E a vitória para que o nome de Deus, o nome dele, fosse glorificado, tá? Por que está dizendo isso, Evanilson? Não é diferente conosco? Acha que é diferente conosco? Não, não é. Nós vamos analisar aqui, tá? Analisar o que fala, e a palavra hoje vai estar em João. João e Mateus têm sido muito citados nos vídeos, né? Que coisa interessante. João, né? Um dos 4 evangelhos, dos primeiros do Novo Testamento, ele é o 4º livro. João 16, versículo 22 e 23, vai estar escrito da seguinte forma, meus amados. Portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vô-la tirará. Naquele dia não me perguntareis nada. Não pergunte a ele nada. Na verdade, eu vos digo, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Foi uma leitura bonita aí, mas deu para entender muita coisa não, deu? Lendo dessa forma. Meus irmãos, prestem atenção. O que Deus está nos dizendo aqui é de que as vitórias virão. Ele está nos dizendo isso. No entanto, para que chegue a vitória, precisa de quê? De batalha. A vitória não vem sem batalha, vem. Desde que nos conhecemos, desde que conhecemos algum entendimento, é assim que funciona, tá? E quanto mais difícil a batalha, quanto mais dura for a batalha para mim, quanto mais dura for a batalha para você, maior é a vitória, maior é o galardão, entende? E Deus tem uma coisa, Ele tem uma coisa de testar as pessoas antes de entregar uma grande vitória. Grande vitória que também podemos entender como uma grande bênção. Antes de nos entregar uma grande bênção, uma grande vitória, ele testa. Sabiam disso? Não sabiam disso? Quando Davi foi ser rei, Davi foi testado por 25 anos aproximadamente. 25 não, perdão, bem mais tempo, mas ele foi testado antes de ser rei. Primeiro ele teve que matar um urso, ele teve que matar um leão, e nenhuma dessas vitórias vieram sem luta. Nenhuma dessas vitórias vieram sem batalha. Nenhuma dessas vitórias vieram sem sofrimento. Nenhuma dessas vitórias vieram sem angústia. Nenhuma dessas vitórias vieram sem
sem medo. Nenhuma veio. Teve medo, né? E por fim, quando foi ungido como rei, ele passou não sei o tempo exato, mas de 20 a 25 anos até ser coroado. Nesse tempo todo, ele era perseguido para que tentassem o matar. Quem o perseguia? Saul. O outro ungido, o ungido anterior dele, né? Saul perseguia tentando matar ele, tentando tirar a vida dele, até que ele recebeu a vitória. Imagine você passar 25 anos, 20 anos, sendo perseguido por uma pessoa que já era o sogro dele, né? Já era sogro dele, que ele havia prometido a filha a quem matasse Golias. E aí, Davi já era genro de Saul. Imagine você ser perseguido de morte, ter que viver escondido por 25 anos para não ser morto. Eu achei uma batalha simples. Não é. Mas para que Deus o entregasse como um rei, o fizesse rei, ele precisava fazer isso. E aí o interessante é de que a palavra de Deus tinha sido lançada, né? Você vai ser rei. Não importa o tempo que passe. Não importa aquele tempo que passe, você vai ser rei. É o que eu estou dizendo. É a palavra de Deus, né? E aí, o que tem a ver com o que foi dito aí, Evanilson, na Bíblia? O que foi dito aí em João 16, 22, né? Vou reler. Agora, portanto, vós tende tristeza, mas eu vos verei novamente, eu estarei novamente com você. Entende? E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vos tirar. Significa o quê? De que aqueles 20 anos Davi teve tristeza. Davi passou por tristeza. Nas batalhas ele teve tristeza. Mas o Senhor teve com ele novamente. Significa que nós passamos por tristeza. Passamos sim. Com toda certeza. Eu passo por tristeza, eu passo por desafios, por medo, exatamente como você. Passa por tristezas, por desafios, por medo de alguma coisa aconteça com a pessoa que amamos, medo de que aconteça alguma coisa ruim com nós mesmos, mas passamos. Todos nós passamos. No entanto, a palavra de Deus nos diz, eu estarei com você, mas eu o verei novamente. Jesus vai nos ver novamente, Deus vai nos ver novamente. E quando chegar essa alegria, será uma alegria que ninguém conseguirá tirar. Entendem? Quando chegar a alegria, que alegria, Vanilson? As vitórias. Os resultados das batalhas que passamos. Quando elas chegarem, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar de mim, ninguém vai tirar de você. Entendem isso? E aí, relembro, se é uma vitória, se é uma alegria que vai vir de uma vitória, que vai sair de uma tristeza, é porque tem a batalha. Está passando pela batalha? Confie em Deus. Está passando por perseguição de algum grandioso inimigo, de algum inimigo poderoso, como o rei Saul. É um chefe, é uma pessoa que odeia muito você, está passando pela fúria da perseguição de um inimigo, Deus vai te livrar. Tem medo dos resultados? Deus vai livrar você. Deus vai livrar a mim, porque é essa a palavra que Ele tem, tá? De tudo Ele nos livra. De tudo Ele livra os remidos. Onde é que está escrito isso, Evanilson? Está escrito em... Vamos olhar aqui agora. Em Salmos. Em Salmos. Salmos de Davi. Está escrito da seguinte forma. Salmos 33. Salmo 34, perdão. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora a sua lembrança da terra. Deus não está sendo muito piedoso com aqueles que se designam para o mal, né? Vai lançar eles fora da terra. Os justos clamam, os justos pedem a Deus, clamam, faz choro, faz as orações, né? E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. Evanilson, nós somos justos? Somos. Se a gente busca a Deus, somos os justos que Ele se refere.
Se a gente teme a Deus, somos os justos que ele se refere, né? E aí o que é que a gente tem que fazer? Buscar ele. Buscar ele na palavra de Deus, na Bíblia, buscar ele na congregação dos irmãos, na igreja, que sirva de fato a Cristo, né? Continuando a leitura aqui, versículo 18 do capítulo 34 de Salmos, né? O Senhor está perto daqueles que são de coração aquebrantado e salva também o contrito de espírito. Salva todo mundo que está chorando. Todo mundo que chora, que pede socorro, Deus salva. Entende? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. São promessas que Deus nos faz, meus irmãos. Deus não vai nos abandonar de forma nenhuma, se a gente pedir a Ele. Contra qualquer coisa que nos persiga, até que chegue a nossa promessa, contra qualquer situação, Ele vai tirar da terra. Ele vai lançar ao esquecimento. Basta que a gente peça. Basta que a gente chore diante de Deus, apresente nossas dificuldades, apresente as coisas que temos, né? Ele guarda, versículo 20, ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. Nenhum osso será quebrado, nenhuma parte nossa, da nossa vida será quebrada. O Senhor, o mal mata os perversos, e os que odeiam os justos serão desolados. Aquele ódio das pessoas que nos perseguem será vingado pelo Senhor, porque o Senhor é justiça. Ele é amor, claro, mas as pessoas que têm ódio, elas não costumam buscar a Deus. Elas buscam outras coisas, outras fontes. Fontes que não pedem sacrifício imediato. Elas buscam fontes que não são boas. Fontes de religiões que buscam coisas imediatas, que fazem sacrifícios para terem os seus objetivos. Não importa se os seus objetivos são ruins ou bons. Elas querem atingir. Entendem? E para isso vão buscar espíritos. Força de espíritos, fazem sacrifícios a espíritos. Só que o nosso Deus é muito mais forte do que isso. Muito mais poderoso do que isso, do que eles. Entendem? E a palavra de Deus está dizendo: o mal mata os perversos e os que odeiam os justos serão desolados. Tá? As pessoas que têm ódio, né? E buscam esses caminhos. O Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum daqueles que confiam em Deus, que confiam nele, será desolado. Meus amados, grande é a vitória que o Senhor nos tem. E é claro, se grande é a vitória, grande vai ser a luta. A questão aqui é de que precisamos confiar nele, em tudo, e ele vai nos dar a vitória em tudo que nós confiamos, que nós pedimos, e que nós vamos na direção dele, o buscando e o informando de tudo. Senhor, tem acontecido isso, tem acontecido isso, tem acontecido isso, quero livramento, preciso de livramento, porque a tua palavra me disse isso, a tua palavra está me dizendo isso, né? Trazendo uma compreensão aqui a vocês, tá? Jó, lembre-se de Jó na Bíblia. O que foi que ele passou? Todas as provações, todas as coisas ruins que ele suportou até ter mais bênçãos de Deus, e ele teve que suportar. Ele entendia de que tudo aquilo era permissão de Deus, eram testes de Deus para saber se ele tinha capacidade. E ele foi, passou e recebeu duplicado tudo que ele tinha. Se ele perdeu os filhos, ele recebeu duplicado os filhos. Se ele perdeu todos os bens, ele recebeu muito, de forma muitíssimo maior. Tá? Lembramos de Jó, a prova foi grande, mas a vitória também. Não é isso? Pensamos ter tudo quanto estamos no mundo. A gente pensa às vezes quando está no mundo em ter tudo. No entanto, nós temos tudo quando temos Deus, porque Ele é quem nos fornece tudo. Ele é quem nos permite viver bem. Não é isso? Enfim, o que nós não podemos perder é a presença de Deus. Como Davi tinha a presença de Deus, como Jó teve a presença de Deus, como Daniel teve a presença de Deus. Imagina Daniel, que foi jogado na cova dos leões. E aí? Deus não estava com ele? De fato, estava. Com toda certeza estava. Mas ainda assim, ele passou pelo medo, pela aflição de ser jogado num buraco com leões lá dentro, com fome. Mas Deus o salvou. Deus livrou eles.
Aqueles jovens, Sadraque, Abednego, não vou falar o nome deles porque não sei pronunciar direito, mas os 4 que foram jogados na fornalha, igualzinho a gente, hoje em dia. Somos jogados na fornalha, sim, somos jogados na dificuldade, somos jogados na cova do leão, mas Deus nos livra, porque somos justos, porque buscamos a Deus, porque buscamos a Ele, e Ele considera como justos. Perfeito não, ainda não somos, porque eu entendo que quando a gente atinge a perfeição, Deus nos leva, que é para não correr risco de perder, mas somos justos. Mas somos justos porque buscamos a Ele, buscamos atender ao Senhor, obedecer ao Senhor, né? Meus amados, a palavra de Deus nos tem isso, nos tem essa palavra hoje dizendo de que a vitória é certa. E quanto maior o desafio, maior a vitória. Não desiste, busca Ele, seja justo e Ele vai te dar a vitória. Todos os inimigos cairão e serão desolados, tá? Reafirmo aqui a palavra de Deus, que foi a base da nossa pregação de hoje, né? João 16, 22 e 23, escrito em outra versão bíblica. Assim também agora vós tendes tristeza, tens a tristeza, mas outra vez vos verei, o Senhor estará conosco outra vez. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É uma alegria permanente agora, tá, meus amados? Em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Pediremos a Deus o livramento em nome de Jesus e Ele nos tirará do sofrimento, nos dará a grande vitória que a gente precisa, tá? Então é isso, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe grandiosamente, que o Senhor faça os nossos corações regozijar de forma permanente e que agora ninguém vai tirar a nossa alegria depois dessa visita de Deus a nós, como está escrito aqui em João 16, 22 e 23. Então, abraço, meus irmãos, até o próximo.